irmão, olá minha irmã, olá meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, mais um encontro nosso aqui da nossa Escola de Formação Ministerial. Nos últimos encontros, nós caminhamos juntos aqui um estudo do Novo Testamento. Encontro após encontro, nós fizemos uma breve introdução a cada livro do Novo Testamento e foi um tempo muito especial para todos nós. Foram encontros muito abençoados aqui. E eu quero dizer para você que nós vamos começar agora uma nova série de estudos aqui na nossa Escola de Formação Ministerial. É a série Essencial. Com ela através dela, nós vamos estudar a introdução às principais doutrinas bíblicas que nós temos. E nessa manhã, ou nesse dia, eu quero conversar com você sobre o seguinte tema, como uma aula introdutória dessa nova série de estudos que nós vamos apresentar a cada semana. E nessa aula, eu quero fazer uma pergunta, ou tentar responder uma pergunta. Afinal de contas, por que é tão essencial? Por que é essencial? Por que é tão importante nós estudarmos doutrinas? Será que não era melhor nós pegarmos muitos temas e muito livremente nós estudarmos a nossa Bíblia? Afinal de contas, por que uma igreja precisa estudar o seu corpo doutrinário? Por que o conjunto de doutrinas, seja de uma denominação ou de uma igreja local, é tão importante para a nossa vida? Eu quero começar tentando responder essa pergunta, falando justamente sobre esse livro para nós que é tão importante, que é a Bíblia Sagrada. Para mim, uma das coisas mais relevantes da Bíblia, ou importantes da Bíblia, é que ela é um livro que nos apresenta muitas histórias. Mas a Bíblia não é um livro em que nos conta somente as histórias de grandes vitórias, ou seja, pessoas que foram muito bem-sucedidas na sua carreira cristã, na sua caminhada com Deus. O que eu acho importante na Bíblia é que ela não esconde de nós que muitas pessoas no meio do caminho tropeçaram acerca do seu relacionamento com Deus, ou tomaram caminhos muito equivocados por causa do seu conhecimento equivocado das Escrituras. Por isso, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ela não nos engana de momento nenhum. Nós podemos cometer alguns erros na nossa caminhada. E justamente o estudo das doutrinas da nossa fé, das doutrinas essenciais da nossa fé, o estudo visa nos ajudar na nossa caminhada a não cairmos em dois dos principais erros que podem ser fatais na nossa caminhada cristã, na nossa trajetória como homens e mulheres de Deus. Para você entender um pouquinho sobre esses dois erros que nós podemos cometer e que, na verdade, eles são o ponto de partida ou a origem dos demais equívocos e erros que nós podemos ter na nossa caminhada, eu queria contar uma história para vocês. Mateus capítulo 22, verso 23 até o 33, vai nos contar uma narrativa. Mateus vai nos apresentar um encontro de Jesus com um grupo. O encontro de Jesus é com um grupo dos saduceus. Os saduceus é um grupo religioso judaico da época, predominantemente formado pela alta classe social e a alta classe sacerdotal. E eles, diferente dos fariseus, eles têm algumas particularidades. Eles não acreditavam e não criam em algumas coisas que estavam nos registros sagrados. Por exemplo, eles desconsideravam as profecias, desconsideravam os livros históricos, eles desconsideravam algumas narrativas. Por exemplo, eles tinham muitas dificuldades em acreditar no Deus que faz milagres. E uma característica muito importante dos saduceus é que ele era um grupo religioso que eles não acreditavam na ressurreição.
Baseado nisso, eles vão ter um encontro com Jesus e vão lhe contar uma história, vão lhe fazer uma pergunta. E a pergunta visa colocar Jesus em uma tremenda saia justa, né? Colocar Jesus numa encruzilhada ou pegar Jesus em alguma pegadinha. E a narrativa vai dizer o seguinte, olha, que os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Ô mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o seu irmão deverá casar com a viúva e dar-lhe a descendência. Então, entre nós haviam 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, a mulher morreu. Pois bem, pergunta dos saduceus a Jesus. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ele será esposa, visto que todos aqueles foram casados com ela? Aí, versículo 29, Jesus vai dizer: vocês erram, vocês se enganam, vocês falham, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Percebam, os saduceus comparecem diante de Jesus com uma pergunta. Uma pergunta que eles já tinham respostas. Como eles não creem na ressurreição dos mortos, eles na verdade querem pegar Jesus ali, com o que Jesus diria sobre essa doutrina que eles não acreditam. Então eles perguntam acerca dessa mulher que se casou por causa da lei de Moisés, se casa com os 7 irmãos, afinal de contas, quando ressuscita na ressurreição dos mortos, afinal de contas vai ser mulher de quem? Essa é uma pergunta interessante, porque é uma pergunta do momento, ou seja, eles utilizam uma questão muito real, uma possibilidade real para questionar um conhecimento bíblico. Jesus então vai dizer o seguinte: olha, vocês erram, ou seja, vocês em não crer na ressurreição, vocês não sabem o que vai acontecer, vocês não sabem e não entendem esse conceito porque vocês não conhecem as Escrituras e também vocês não conhecem o poder de Deus. Olha, a resposta que Jesus está dando é muito importante. Vocês não conhecem as Escrituras e vocês não conhecem o poder de Deus. 2 elementos absurdamente importantes na trajetória, na caminhada de qualquer homem e mulher de Deus. O conhecimento das Escrituras e a relação com o poder de Deus. Doutrina e experiência. Doutrina e piedade. Nós erramos na nossa trajetória por causa desses 2 grandes erros. E através desses 2 grandes erros é que se derivam os demais erros que nós podemos ter na nossa caminhada. Erros de interpretação, erro de conhecimento, erros baseados na experiência. Muito interessante que esses 2 conceitos de Jesus, as Escrituras, conhecimento das Escrituras, e o conhecimento do poder de Deus, doutrina e piedade, eles são muito interessantes, eles são a base para a construção de uma vida equilibrada. Mas a construção de uma vida equilibrada, ela só vem quando os 2 estão de fato em equilíbrio. Porque experiência sem doutrina é um campo vasto para as heresias e para os comportamentos inadequados. Por outro lado, um estudo, um conhecimento profundo das doutrinas, sem a piedade, sem a experiência com Deus, sem um relacionamento, pode nos conduzir para um legalismo, para uma frieza e para a construção de um estilo de vida farisaico.
Por isso, uma das questões que são importantes, a pergunta inicial é por que nós devemos estudar doutrinas? Porque o estudo das doutrinas, o conhecimento do nosso conjunto doutrinário é importante para a construção da nossa fé. Por quê? Porque sem conhecimento doutrinário nós teremos uma vida espiritual unicamente baseada em experiências. E as minhas experiências podem me conduzir, é uma porta aberta para as heresias e para os comportamentos inadequados e por uma forma equivocada de entender a Escritura. Por isso, a doutrina aliada à experiência, as duas são absolutamente importantes. A doutrina e a piedade importantes na construção da minha vida espiritual e da sua vida espiritual. Daí a razão em que nós vamos começar um estudo das nossas principais doutrinas, pelo menos passar por elas uma introdução a cada uma delas, que são de fato muito importantes. Interessante que ao nós lermos a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 19, ele vai nos dar uma orientação muito importante acerca das doutrinas. Se você tiver aí a sua Bíblia, eu queria que você abrisse, que nós vamos ler. Efésios 4, de 11 a 19. Ele diz assim: E ele nos designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E qual é o propósito? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induz ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e se edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Bom, o que Paulo está falando acerca do estudo do conhecimento do seu corpo doutrinário, da doutrina dos apóstolos, da doutrina que vem caminhando com a igreja, que sustenta a igreja? Ele vai dizer o seguinte: olha, que quando os dons espirituais são derramados sobre nós, e ele está dizendo agora, naqueles dons mais funcionais que trazem os pastores, profetas, evangelistas, apóstolos, né? Ele está trazendo aqueles dons que são daqueles que têm a responsabilidade da condução desse estudo, da condução, da manutenção, aquele do ensino. Pastores, mestres, doutores. Ele está dizendo o seguinte: olha, para que Deus vai dando dons a essas pessoas para estarem instruindo, cuidando, orientando? Ele vai dizer: olha, esses homens recebem dons, homens e mulheres, obviamente, recebem esse dom especial, dom espiritual especial para o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, ele vai dizer, verso 12, para a edificação do corpo de Cristo, para a construção da unidade da fé, para o conhecimento do Filho de Deus. Com qual objetivo? Para que todo o homem, eu, você, homem e mulher,
para que todo homem seja perfeito, ou seja, alcance a maturidade e a estatura da plenitude de Cristo, ou seja, plenitude do conhecimento do Jesus que a gente ama. E para quê? Qual é o propósito de que esses homens e mulheres são estabelecidos como orientadores do conjunto de doutrinas que vão fundamentar a fé? Isso é interessante. A doutrina, ela cumpre um papel na nossa vida. Ela aperfeiçoa os santos, edifica o corpo, mantém a unidade da fé, ajuda no pleno conhecimento do Filho de Deus, nos ajuda no processo de maturidade e do conhecimento de Cristo em sua plenitude. Mas, principalmente, ela cumpre um propósito que a gente vai chamar agora do para que não. Ou seja, algumas coisas precisam acontecer em termos de conhecimento desse corpo doutrinário, desse conjunto de conhecimentos sobre a Escritura, para que não aconteçam algumas coisas. E para que Paulo está dizendo isso? Para que não aconteça de vocês serem como crianças, em outras versões, meninos inconstantes. Segundo, para que vocês não sejam levados de um lado para o outro por todo vento, por qualquer vento de doutrina. Ou seja, para que vocês saibam em quem vocês creem, como vocês creem e o que a Escritura diz, para que vocês possam, sim, de fato, não serem levados de um lado para o outro por qualquer informação que qualquer um venha trazer. Terceiro, ele vai dizer, para que vocês não venham cair no engano dos homens. Ou não sejam levados, não sejam como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados de lá para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que vão nos conduzir ao erro. Ou seja, por que nós precisamos estudar e conhecer os elementos centrais da nossa fé, as doutrinas centrais da nossa fé? Paulo vai dizer, Jesus vai dizer, para que a gente não caia no erro do desconhecimento da Escritura, desconhecimento do poder de Deus, desconhecimento da doutrina, desconhecimento da piedade. Por quê? Porque existem homens e, obviamente, mulheres muito mal intencionados que desejam induzir ao erro. O conhecimento do seu corpo doutrinário, das doutrinas principais da nossa fé, nos ajudam a identificar palavras que são diferentes da Escritura. Nos ajudam a não sermos levados de um lado para o outro, nos ajudam a crescer e nos ajudam a identificar o erro. E qual é o efeito de não se estudar e conhecer o seu corpo doutrinário, de não conhecer a Escritura, de não saber o que ela diz? Olha, o efeito o apóstolo Paulo vai trazer para nós. Resumidamente, ele vai dizer que o efeito de não conhecer a doutrina é que nós podemos ter uma experiência com Cristo, mas começar a andar como gentios. Andar como gentios significa andar como aqueles que não conhecem a Cristo. Ou seja, eu posso ter uma experiência com Cristo, mas o meu desconhecimento da Escritura Sagrada me leva por ignorância a andar como aqueles que não conhecem a Cristo. Ou, como tem acontecido isso? Gente que fala que é do Senhor, que nasceu de novo, que conhece o Senhor Jesus, mas a sua vida não testemunha. Andam como gentios. Ele vai dizer também, para não ser vaidoso na mente, ele vai dizer que os gentios, esse pensamento distante de Deus, esse pensamento distante do conhecimento da Escritura, nos leva a algo que ele registra como a inutilidade do pensamento. Outra coisa, ele vai dizer que aquele que não conhece as Escrituras, não conhece a doutrina, não sabe em que crê, ele corre o risco de ter o seu entendimento obscurecido. Ou seja, corre o risco de viver na ignorância.
ele é separado da vida de Deus, ele tem seu coração endurecido, perde a sensibilidade das coisas de Deus. E ele termina usando uma palavra muito, mas muito importante, que é sobre a possibilidade de alguém que não conhece a Escritura entrar num processo de depravação moral, uma vida depravada, uma vida distante da vontade de Deus. Irmãos, essas são algumas razões pelas quais são importantes nós conhecermos, estudarmos as nossas doutrinas, né? E isso que a gente vai fazer aqui nos nossos próximos encontros. Uma por uma, fazer uma breve apresentação e nós vamos depois tentar aprofundar em cada uma delas. Talvez você me pergunte assim, mas por quê? Eu assisto tantos cultos e mensagens de tantos lugares e são mensagens super interessantes, são mensagens que são assim maravilhosas, eu me sinto tão motivado, tão alegre, eu saio dos cultos tão alegre, tão isso, tão aquilo. Eu quero dizer para você o seguinte, o estudo da doutrina hoje é muito importante, por causa de um período em que nós viveremos, ou quem sabe já estamos vivendo, e esses períodos, eles podem não ser gerais, ou seja, todo mundo vivendo isso de um único tempo, mas podem ter países e localidades que experimentam esse tempo em momentos diferentes da sua história, que é o tempo que a Bíblia chama, que o apóstolo Paulo vai chamar de apostasia, um tempo em que as pessoas se afastam de Deus, se desligam de Deus. E é interessante quando a gente vê 2 Timóteo no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, versículos 2 a 4, orientação importante de Paulo ao jovem Timóteo. Pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrige, exorte com toda paciência e doutrina e conhecimento, doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. O apóstolo Paulo está falando acerca de um tempo em que pessoas, devido ao processo de apostasia, esses últimos tempos, terão coceiras no ouvido. O que Paulo quer dizer é o seguinte, que vão buscar um lugar onde tenha a palavra que quer ouvir, não que precisa ouvir. Devido à multidão de informações que se tem, de que no último tempo as pessoas irão buscar, selecionar as palavras que eles querem ouvir, satisfazer os desejos do seu próprio coração. Se afastarão da doutrina, se afastarão do ensino, elegerão para si mestres, para si mesmos, ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que nesse tempo as pessoas ouvirão muitas coisas e vão selecionar não aquilo que é a verdade revelada na Escritura, não aquilo que a sua doutrina lhe apresenta, mas selecionarão segundo o desejo do seu coração. O que quer dizer é que muitas pessoas farão a Bíblia falar aquilo que elas desejam ouvir. E esse tempo, essas pessoas não suportarão a sã doutrina, porque lhe será ofensivo. Terão coceiras no ouvido, recusarão a ouvir a verdade, vão se voltar para os mitos. O que significa isso? O que significa confusão espiritual, o que significa enfraquecimento da fé, significa apostasia, significa ser conduzido ao erro de maneira muito rápida, muito facilmente, significa esfriamento espiritual, significa falência da vida espiritual,
significa morte, significa distanciamento de Deus. Pensando nisso, eu espero ter podido responder brevemente essa pergunta. Por que estudar doutrinas da nossa fé? Por que estudar as doutrinas essenciais da nossa fé? A resposta é porque tem dois grandes erros que nós podemos cometer na caminhada, né? O não conhecimento da Escritura, não conhecimento do poder de Deus. Não conhecer a doutrina e não ser gente piedosa. Esses dois grandes erros nos conduzem a uma enxurrada de novos erros que podem nos levar, certamente, a uma vida de apostasia, esfriamento espiritual, a abraçar muitos erros, muitas mensagens erradas, muitas informações que não são bíblicas e levar, sim, a um grande distanciamento de Deus. Por isso eu queria convidar você. A partir do nosso próximo encontro, nós vamos caminhar juntos aqui por algumas doutrinas que são as doutrinas essenciais da nossa fé. Quero te fazer esse convite. Vem se juntar a nós. Queremos que Deus aqueça o nosso coração, estudando com mais clareza aquelas que são as verdades essenciais da nossa fé. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até o nosso próximo encontro.